Começaremos então aqui o nosso estudo de hoje, fazendo o estudo do nosso Evangelho no Lar, para encerrar a nossa semana. E hoje é um texto muito bacana, selecionado por Emmanuel. Como eu sempre digo para vocês, eu fico imaginando o trabalho que os espíritos têm para poder elaborar essas mensagens que a gente lê com tanta frequência, né? E muitas vezes a gente não dá tanto valor para elas, mas imaginemos assim, né, os grupos de espíritos que se juntam, pensam numa proposta de trabalho, sugerem temas naqueles debates típicos que nós fazemos aqui nos nossos tempos de hoje, no nosso mundo aqui, no mundo físico. Aí selecionam as mensagens, cada um traz a sua contribuição de reflexão, depois se aproxima da equipe física para trabalhar com os médiuns, para trazer a mensagem, para fazer a publicação dela, né, para auxiliar na publicação e na distribuição também desses textos. E aqui a gente hoje encontra mais um desses que são tão interessantes para nós, né, como todos os outros, mas alguns são mais sensíveis a nós, né, pela abordagem, pelas colocações que são feitas, né, e esse em especial sendo complementado principalmente, né, o texto de número 161 do nosso livro Vinha de Luz, intitulado Cristãos. Emmanuel separou para nós aqui um pequeno versículo do livro de Mateus, que é um dos meus livros preferidos, né, que eu acho que é um dos mais interessantes de serem lidos entre os quatro evangelistas. Embora Lucas tenha muitas parábolas, eu lembro quando eu era garoto, por volta dos meus 11, 12 anos de idade, eu gostava muito de ler as parábolas, muito mais por história do que necessariamente por evangelização. Então era ali, no livro de Lucas, que a gente sempre encontrava as mensagens, encontrava ali as historinhas, né? Então eu gostava bastante daquele trecho. E esse aqui, né, livro de Mateus, hoje mais reflexivo, hoje mais profundo para os nossos aprendizados, né, contando principalmente ali de uma forma muito interessante a trajetória de Jesus. Nós vamos para o capítulo 5, versículo 20. E esse capítulo 5, né, para a gente só dar uma reforçada na nossa memória, é exatamente aquele capítulo em que é narrado para nós o Sermão do Monte. Quando Jesus ali se aproximou, né, subiu ali naquela grande elevação, e naquela pequena elevação, né, e ali se aproximou a multidão interessada em ouvir as mensagens que ele trazia para todos nós. Alguns interessados no aprendizado, alguns interessados em conhecer a filosofia, outros curiosos para saber do que se tratava, outros ali espionando para ver exatamente quem era aquele agitador. E ali então Jesus falava àquelas pessoas que tinham interesse em conhecer o mundo espiritual por uma outra perspectiva. Porque quando nós falamos sobre conhecer o mundo espiritual, para muitos de nós dá a impressão de que Jesus trazia ali grandes novidades. Mas na verdade aquelas pessoas já tinham suas próprias religiões, uma religião que já era secular naquela região, e eles já aprendiam com os judeus, né, que traziam as tradições hebraicas, um conhecimento do mundo espiritual, daquilo que Moisés trouxe 1200 anos antes de Jesus encarnar aqui no nosso meio. E aí, então eles tinham aquela visão da presença do mundo espiritual constantemente entre os homens, né? E nós vemos muito isso nos relatos dos fenômenos mediúnicos que aconteciam naquela época, desde Moisés escrevendo a tábua dos 10 mandamentos, até sonhos como Jacó, até profecias com outros profetas. Então eles já tinham uma visão do mundo espiritual e eles seguiam aquilo de acordo com as suas tradições. E essas tradições eram guardadas por aqueles homens que, escolhidos pelas lideranças religiosas, eram chamados, hoje nós vemos isso, né, de uma forma pejorativa, mas naquela época, né, os doutores da lei eram aqueles homens que conheciam profundamente as leis judaicas e primavam pela sua prática junto daquele povo. E de certa forma, com o passar do tempo, eles deixaram simplesmente
aquela posição de guardadores das tradições e se tornaram autoridades religiosas junto àquele povo. E sendo essa autoridade, eles também incorporavam, digamos assim, uma posição superior, enaltecendo o ego, enaltecendo a vaidade. Então eles se posicionavam como verdadeiros eleitos perante a sociedade, e ali então deveriam ser respeitados como tais. Então, como se chamassem doutores da lei, né? Então nós tínhamos ali os fariseus, os saduceus, né? Que eram esses homens que eram grandes estudiosos. Como nós temos hoje, né? Religiosos dos mais diversos, mas muito mais do que a posição, era a forma como eles praticavam a religião. Hoje nós temos, por exemplo, grandes estudiosos, como por exemplo Divaldo Franco, como por exemplo Raul Teixeira, que se naquela época não houvesse aquele tom pejorativo, hoje eles teriam a mesma posição, a mesma visão, só que dentro da doutrina espírita. Só que, não tendo aquela prática da forma como deveria ser feito, né? Ou seja, exemplificar aquilo que falavam, hoje nós temos esses nossos estudiosos que realmente trazem para nós um grande exemplo de conduta. E eis então, né, que quando Jesus surgiu, ele procurava conversar com aquele povo humilde, porque eles não tinham acesso a essas informações, eles eram simplesmente obrigados a seguir aquela doutrina, a seguir aquela filosofia, e eram cobrados radicalmente por isso. E aí então quando Jesus chegou e começou a mostrar para eles aquele mesmo mundo espiritual que eles estudavam, mas por uma visão diferente, não aquela visão autoritária que Moisés teve de impor na sua época, mas ele trouxe para nós uma visão muito mais simples, uma visão muito mais tranquila, de um mundo espiritual mais harmônico, mais igualitário. As pessoas começaram a se interessar, principalmente aquelas pessoas que não tinham acesso àquelas sinagogas, né, pessoas que não sabiam ler, pessoas que tinham ali uma vida muito simples, né, e não eram reconhecidas por essas autoridades religiosas. Por isso, então, Jesus fazia aquelas pregações pela cidade por onde ele passava, sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhum tipo de local especial. Ele falava embaixo das árvores, ele falava em cima da montanha, à beira dos lagos, né, então ele não tinha nenhum tipo de barreira que impedisse essas pessoas de se aproximarem dele. E a gente pode imaginar, né, como era, qual era a sensação daquelas pessoas, né? Hoje, para nós poderíamos até dizer que nós nos sentiríamos muito emocionados, comovidos por essa aproximação, mas para muitos daquele povo ele era simplesmente um desconhecido que estava falando coisas interessantes. Então vamos parar para ouvir o que ele está falando, para ver o que está saindo daquele discurso, né, daquela conversa toda, né? E para outros que já tinham realmente incorporado essa mensagem e promovido essa transformação interior, visando esse mundo espiritual apresentado por Jesus, esse novo mundo espiritual apresentado por Jesus, elas realmente vivenciavam aquilo nas suas práticas mais simples, né, nas suas práticas mais cotidianas. Então eu vou fazer a leitura para nós aqui dessa passagem de Jesus, relatada aqui no livro de Mateus, para nós acompanharmos, né, e a gente vai mentalizando e depois a gente completa com as orientações de Emmanuel aqui nesse nosso livro. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar?
para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum encontrareis o reino dos céus. E aqui continua o relato do trabalho de Jesus naquele momento. Então a gente viu assim que Jesus passava para os cristãos uma nova doutrina, falando exatamente da posição que eles deveriam ocupar perante a sociedade, não com aqueles como aqueles autoritários, não como aqueles que Jesus chamava de hipócritas, né, que eram aqueles que falavam alguma coisa para chamar atenção, mas se comportavam de um modo diferente. Falava sobre a humildade, falava sobre a mansuetude, falava sobre suportar o sofrimento para receber a consolação, sobre a pureza de coração, sobre a pacificação, falava sobre vários aspectos do comportamento que o ser humano deveria ter, exatamente para que saísse daquele círculo vicioso das tradições do mundo terreno, que era sempre o mais forte se beneficiando, sempre o mais esperto, sempre o mais influente, sempre o mais rico, porque aquelas pessoas que eram pobres, que eram humildes, elas não tinham condições alguma de ocupar uma dessas posições. Daí então a gente pode imaginar o desespero que era você se conformar com aquele sofrimento infinito, aquele sofrimento que jamais terminava na posição deles, porque salvo alguma mudança radical em suas vidas, que era algo muito difícil de acontecer, já que os influentes se misturavam com os influentes, os ricos com os ricos, os políticos com os políticos, os pobres jamais tinham chance, as pessoas simples, que não necessariamente pobres, mas trabalhadores árduos do dia a dia, né, eles deveriam simplesmente se conformar com aquela posição, como se fossem ali aquela manada sendo manipulada pelos mais fortes, pelos mais poderosos, sem ter qualquer tipo de esperança. E aí então Jesus surge no mundo naquela época exatamente para tocar esses corações, mostrando que aqueles que acreditavam que eram especiais pela posição que ocupavam no mundo, já tinham recebido aquilo que deveriam. Quer dizer, já tinham satisfeito os seus próprios orgulhos, os seus prazeres, então a sua cota no reino dos céus já estaria satisfeita, já chegariam com suas cotas completas. Agora, porém, esse pequeno grupo de simples e humildes que estavam tentando ali sobreviver naquele cotidiano, eles precisavam de um novo estímulo para fazer exatamente aquilo que, na teoria, digamos assim, as religiões tradicionais fazem. Procuram tratar as pessoas com igualdade, procuram levar essa mensagem de esperança, cada escola, né, numa linguagem diferente, mas infelizmente a gente vê ali que há uma distorção nessas filosofias, né, onde os homens acabam se beneficiando em detrimento da esperança que os outros ainda desejam alimentar. Então era o que Jesus fazia naquela época, só que ele fazia com essa verdade, na verdade mais pura, a verdade mais sincera. E começava a formar na cabeça daquelas pessoas uma nova modalidade de religiosos, que eram exatamente os cristãos. Porque Jesus não veio fundar uma nova religião, ele veio trazer uma nova filosofia. As religiões são criadas pelos homens. Então, a partir dali, aqueles que seguiam Jesus era chamado, então, já que Jesus era chamado de o Cristo, então vieram como sendo os cristãos. Só que esses cristãos, sendo representante dessa nova filosofia, eles deveriam fazer a diferença. E esse é o detalhe importante. E não apenas serem seguidores.
aquela ideia que a gente colocava, que a gente observa muito isso hoje, né, que as pessoas dizem, né, que vocês devem seguir o pastor, né, que no caso era Jesus, que era o pastor que pastoreava ali com as suas ovelhas, mas ele diz assim que nós devemos fazer a diferença. Aqui na passagem que diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Insípido é aquilo que não tem gosto. Né? Se você pegar água, por exemplo, a água é uma substância insípida, né? Porque você simplesmente não sente gosto de nada. E o sal da terra, que era um produto importante para você equilibrar os sais minerais da terra para a agricultura, se você joga aquele sal e ele não faz diferença nenhuma, então ele não presta para nada. E nesse caso a gente percebe que essa analogia que Jesus fazia, lembrando sempre, como a gente sempre comenta, que o modo mais fácil de você transmitir uma instrução para uma pessoa é você falar na linguagem que ela compreende. E Jesus, como sendo um grande pedagogo que era, falava exatamente na mesma linguagem. Por isso ele utilizava a rede de pescadores, as minhas ovelhas, que vocês são o sal da terra, não se esconde a candeia. Então ele sempre utilizava aquela linguagem que as pessoas pudessem compreender. Não adiantava falar numa linguagem, né, uma linguagem sofisticada, cheia de filosofias, que fugiam daquela realidade. Então fica muito mais fácil de acessar a mente das pessoas falando daquilo que elas compreendem. Né, Armando colocou tanto que os pagamentos dos soldados romanos era feito em parte em sal, né? São os salários, né? Então os salários das pessoas nada mais são do que aquela cota de sal para que eles pudessem levar para casa para poder ali fazer com que a comida ficasse mais saborosa. Era muito difícil naquela época você conseguir um pouquinho de sal. Então esse sal fazia a diferença. Então Jesus dizia que as pessoas deveriam também fazer a diferença pela sua conduta, pela transformação moral, a partir dos ensinamentos que eram transmitidos. Porque aquele comportamento de sectarismo, de diferenciação, de orgulho, de vaidade do ser humano, aquilo era comum em Roma. Tanto que você dizia, nós somos os romanos, vocês são os judeus. Então, fazendo essa diferença, os romanos são superiores, os judeus são o resto. Simplesmente aqueles que pagam imposto, aqueles que trabalham para a satisfação dos romanos, que eram os dominadores naquela época. Mas então começou a mudar aqui a posição social deles. Sim, era uma posição difícil, mas o valor espiritual que eles começaram a cultivar a partir daquele momento, através desses ensinamentos, começaria de fato a fazer a grande diferença. Então, por isso a gente tem aqui, que Emmanuel coloca para nós, nesse versículo número 20, que é exatamente o tema que vai ser a reflexão para nós hoje, ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí então essa linguagem de falar que você vai entrar no reino dos céus, fala exatamente sobre você alcançar aquela dimensão espiritual dos espíritos mais felizes. Ainda que fosse nas mais diversas graduações, né, mas Jesus convocava as pessoas a mudarem essa conduta para poder já se preparar espiritualmente para aquilo que virá. Então ele nunca dizia assim, todos vocês serão salvos se vocês me seguirem, todos vocês farão isso, acontecerá isso se vocês fizerem aquilo. Na verdade ele dizia assim que nós teríamos que fazer a diferença por nós mesmos. E essa diferença era o que determinaria, no caso, o futuro dessas pessoas. Então convocava a dizer que os cristãos deveriam fazer a diferença pelo trabalho de amor, pelo trabalho de verdade, pelo trabalho de caridade, de respeito que teriam uns pelos outros. E daí então aquela passagem que ele diz também que serão reconhecidos por muitos se amarem. Então esse sentimento novo, apesar das dificuldades, apesar de toda a hostilidade que eles sofriam naquele mundo, esse sentimento novo era o que promoveria essa grande transformação. E aí então de lá para cá, o cristianismo se expandiu, teve ali os seus altos e baixos, né, baixos muito profundos, diga-se de passagem, né, chegando no fundo do poço mesmo, na situação mais decadente, para depois ter que escalar de novo, para poder conquistar, né, aquela posição de uma religião orientadora do espírito mesmo, e não simplesmente uma sociedade de interesse humano. Então teve que rever o seu passado e teve que refazer toda aquela trajetória que inicialmente começou a se desviar para poder retomar o seu percurso original. E dali então várias outras filosofias começaram a surgir, inclusive a própria doutrina espírita.
já que Allan Kardec, quando chegou nessa comunicação com o mundo espiritual, trouxe para nós exatamente ali, como espírito orientador, exatamente o Espírito Verdade, que é aquele Consolador prometido pela nossa interpretação. E eu gosto de dizer nossa interpretação porque seria muita arrogância da nossa parte afirmar com toda a convicção que apenas a doutrina espírita é a salvadora e as outras religiões não têm isso. Lembrando, né, essa é uma posição que eu até defendo, que quando se fala que o Espírito Verdade, os espíritos começaram a se manifestar, eles começaram também a atingir essas demais religiões, exatamente para promover essa transformação nelas também. Porque cada religião depende de uma cultura, depende de uma forma de aceitação. Então, elas se transformando, como o próprio Emmanuel também nos lembra, quando ele diz assim que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, significa que essas religiões também se transformarão do seu próprio ponto de vista. Daí então que o mundo espiritual não vem apenas se manifestar nos centros espíritas, mas ele vem também influenciar os líderes dessas demais religiões, trazendo uma nova visão daquilo que é a verdade do mundo espiritual. E nós estamos também aprendendo com essa verdade. Nós não temos conhecimento da verdade absoluta, como nenhuma outra religião tem. Nós temos ali interpretações da nossa própria verdade, que ela vai se modificando conforme a gente vai se esclarecendo, a gente vai alcançando novos conhecimentos. E isso, naturalmente, com a ajuda do próprio mundo espiritual. O Braz lembrou que Francisco de Assis, né, deixa eu ver aqui, no ano de... Que ano, Brás? Coloca direito para mim ali, por favor. Diz que a partir da época, 1240, né, no século XIII, portanto, foi quando o cristianismo começou a ser salvo. Né? Mas, na verdade, ali nesse ano de 1240, era ali a Baixa Idade Média, né, uma época muito difícil, e a partir dali, chegando ali a partir do ano de 1300, 1400, viria exatamente aquela fase das trevas da igreja, né, quando aconteceu toda aquela perseguição, todo aquele assassínio, né, que viria cair sobre o mundo ocidental daquele período. Mas então, trazendo, né, expandindo essa nova filosofia, trazendo para nós essa nova visão do que é exatamente o cristianismo, que Emmanuel nos chama a atenção. Se nós não excedermos, quer dizer, se nós não formos além da justiça dos escribas, dos fariseus, jamais conseguiremos promover a nossa própria transformação. E é aí então que ele, aqui nesse texto 161 aqui do nosso Vinha de Luz, ele nos traz exatamente esse versículo. E ele traz a explicação seguinte. Ele diz assim: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Porque é interessante essa interpretação, porque quando a gente fala que o indivíduo se comporta como um fariseu, dá a impressão de que a gente o coloca na condição do pior ser humano que existe na face da Terra. Que ele era alguém que cometia crimes, que ele praticava roubos, que ele fazia isso, fazia aquilo, mas absolutamente não. Ele era simplesmente um religioso que vivia a sua crença de acordo com a sua interpretação e de acordo com as suas tradições. Ele cumpria, na verdade, rigorosamente aquilo que estava estipulado dentro dos códigos da sua religião. Cumpriam deveres públicos e privados, quer dizer, eram cidadãos comuns, eram pessoas respeitadas dentro dos seus círculos, eram pessoas que não deviam nada ao poder público porque pagavam seus impostos, tinham ali seus compromissos cumpridos também junto com a sociedade pública, né, os líderes públicos, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo, naturalmente em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Então a gente já começa a perceber que a questão dos fariseus daquela época, assim como hoje a questão dos cristãos que não conseguiram vivenciar de fato, ou que não conseguem vivenciar de fato essa nova filosofia, não é uma questão de justiça civil, é uma questão de comportamento moral. Aquele que segue uma religião, mas não consegue vivenciá-la no seu dia a dia, não se torna um criminoso por isso.
é apenas alguém que não conseguiu absorver de fato aqueles ensinamentos e não consegue seguir aquilo que fala, aquilo que prega, aquilo que estuda, como muitos de nós. Nós temos aí os nossos livros, estudamos praticamente todos os dias doutrina espírita, lemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa, participamos de atividade o tempo todo e nem por isso a gente consegue praticar. Então, na verdade, não somos tão diferentes daquela época e muitas vezes nós nos assemelhamos muito. Porque essa ideia de que a doutrina espírita é a salvadora, é a mais especial, é a mais superior de todas, nos coloca num pedestal que nós mesmos criamos, de querer dizer que as outras religiões não prestam, que as outras religiões interpretam errado, que aqueles que seguem aquelas religiões são ingênuos e tudo mais, mas apesar de tudo que a gente fala, a gente não consegue cumprir também. Então nos tornamos, na verdade, quase que doutores da lei, mas uma lei trazida pelo mundo espiritual que nós acreditamos ser os grandes sabedores. Então nós, como todos eles, também deixamos a desejar. E é exatamente ali, a partir desse entendimento de que nós temos também as nossas próprias falhas, que nós precisamos fazer uma revisão do que eu estou aprendendo, quais são os modelos que se apresentam para todos nós e como eu devo seguir, como eu devo agir diante dessas situações. O Braço colocou, né, uma hora, se você puder, me passe, né, em que concílio mesmo tiraram a reencarnação na Bíblia. Foi no concílio de Nicéia, se eu não me engano foi no ano de 412 ou 415, e o imperador na época era o imperador Justiniano, né, e a sua esposa Deodora, que era uma ex-prostituta, segundo os relatos que passavam, e aí então ela se tornando prostituta, ela começou então a discriminar as próprias companheiras de ofício, antes dela se tornar imperatriz, e aí então as prostitutas ameaçavam-na, né, de que no futuro, nas outras vidas, ela sofreria aquilo que ela fez sofrer. Houve um assassinato de várias mulheres naquela época, então elas diziam que ela também seria assassinada tantas vezes quantas mortes ela provocou. E aí então ela, revoltada com isso, segundo os relatos, né, eu não acredito que tenha sido tão simples assim, ela teria convencido o marido, através desse concílio de Nicéia, a mudar alguns pontos importantes da religião cristã, que começava a se formar naquele período, e aí então veio a proibição da menção da reencarnação. E aí, com o passar do tempo, ela foi se sendo esquecida, e aí não se falou mais nisso. Tá? Mas assim, eu não falo com tanta certeza, Abraço, como eu coloquei para vocês, que esses livros foram muito manipulados. Né? Então, assim, eles foram manipulados pelas traduções, manipulados pelos interesses. Então, quando você fala assim que ela simplesmente tirou da Bíblia e a partir dali ninguém acreditou, eu não vejo com tanta simplicidade assim. Coisas aconteceram que a gente não tem conhecimento, que fizeram com que as pessoas mudassem a visão a partir dali. Trocando, por exemplo, a reencarnação pela ressurreição, trazendo uma visão nova. Então isso aí é um tema que requer muito estudo, da gente pegar assim aqueles textos da época e começar a analisar com muito cuidado antes da gente afirmar qualquer tipo de posição, né, diante de uma questão tão complexa como essa. Tá, mas depois é só vocês pesquisarem que fica mais fácil de se estudar. Né? Deixa eu ver aqui, João Paulo II, a Igreja Católica tirou a reencarnação da Bíblia, agora quero ver como vai trazer de volta, né, João Paulo II. Eu não acredito que ele tenha dito isso também, Brás. Tá? Até porque ele era um líder de uma igreja, que não aceitava a reencarnação. E ele abraçava também essa mesma, porque ele era o representante máximo. E de repente ele nega aquilo que ele mesmo tem que sustentar dentro de uma doutrina dogmática como é a Igreja Católica. Também não acredito que ele tenha dito isso. Aí aquelas coisas que disseram, né, dizer alguma coisa depois que alguém desencarnou é muito fácil, né? Então esse é o problema, né? Mas vamos lá então. Emmanuel coloca para nós, entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Então aqueles que eram os representantes, como hoje também nós vemos ali aqueles que são os representantes, que também deixamos muito a desejar. Adoravam o Pai Eterno, olha só o comportamento que eles tinham, que era exatamente ali o ponto de análise de Emmanuel. Adoravam o Pai Eterno, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Esse irmão infeliz é aquele que precisa de assistência, é aquele que tem ali a sua crença
algumas vezes ingênua, é aquele que não consegue vivenciar na prática aquilo que a filosofia que foi abraçada transmite para ele, e muitas vezes ele acaba sendo humilhado por isso. Respeitam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais, todavia eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque, pessoal, vamos ter isso aqui, depois a gente conversa sobre isso. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Então aqui, esse é o novo comportamento, principalmente através do Sermão da Montanha, que eram ali palavras tão profundas, palavras tão sinceras que promoviam, ou que tinham o objetivo de promover essa transformação íntima nas pessoas, e não simplesmente ficar observando o culto exterior. Porque assim como os fariseus cobravam muito a postura exterior das pessoas, hoje nós fazemos a mesma coisa. Hoje nós observamos religiões que dizem que você deve se vestir dessa forma, que você deve fazer uma prece dessa forma, que você deve se conduzir dentro de um templo religioso ou de um templo considerado como sagrado, seja de que escola for, que você deve se comportar dessa forma, daquele jeito. E você deve respeitar, você deve se ajoelhar, você deve beijar, você deve juntar as mãozinhas e tudo mais. Então começamos a ter um comportamento muito mais exterior do que um comportamento interior. E Jesus chegou nesse momento exatamente para resgatar aquilo que é sincero dentro das pessoas e não aquilo que é apenas aceitável na aparência, na conduta exterior. O cristão não surgiu na Terra para circunscrever a camisola da personalidade. Apareceu com o Mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Aqui então, nós lembramos que aquela frase muito bacana, que eu trouxe para vocês, me esqueci quem é o autor, que ele dizia assim, que nós devemos fazer da nossa vida um evangelho vivo, porque talvez seja a única vez que as pessoas terão contato com o evangelho na vida. Isso significa o seguinte, que se nós falamos sobre a mensagem de Jesus, as pessoas não vão simplesmente ler aquilo que ele escreveu. As pessoas não vão parar para ler um texto, deixar suas atividades, muitas vezes ter que se voltar em favor de alguma religião para poder ter acesso a esses textos. Elas vão observar, sim, onde que se encontra o comportamento verdadeiramente cristão. A doutrina espírita é a mesma coisa. As pessoas que não têm contato com a doutrina não terão, por exemplo, interesse em se sentar à mesa de uma sala de estudo doutrinária para poder estudar os livros da codificação. Elas querem inicialmente observar o que é exatamente o espiritismo na prática, não na teoria. E na prática, nós só teremos contato com esse tipo de ensinamento através daqueles que de fato seguem essas religiões. E então, através do exemplo, a gente vai disseminando cada vez mais essas orientações, essas instruções que nós recebemos do mundo espiritual sobre a realidade da vida espiritual, tanto no mundo físico como também no mundo espiritual. Então essa é a grande importância para todos nós, quando nós falamos que nós somos os trabalhadores, que nós somos os seguidores e tudo mais, a gente lembra dos discípulos na época de Jesus. Eles iam falar sobre e também realizar. Realizar aqueles trabalhos de milagres, aqueles trabalhos de assistência, peregrinando de cidade em cidade para trazer essa mensagem. Eles não ficavam entregando panfleto nas esquinas, diferentemente do que a gente faz hoje. Embora não entreguemos panfletos, a gente se preocupa em difundir os livros. Olha,
leia sobre isso, leia sobre aquilo outro. Só que as pessoas estão lendo, mas na verdade elas não estão vendo isso na prática. E nós só seremos convencidos de fato se conseguirmos mostrar na nossa mudança íntima, na nossa mudança interior, o efeito dessas orientações que foram transmitidas. Aí sim teremos ali a verdade. Quando se fala, lá no Sermão da Montanha, que nós não devemos, por exemplo, esconder, né, a luz embaixo do alqueire, que é exatamente ali você colocar a luz simplesmente restrita num pequeno ambiente, num pequeno espaço, mas que nós devemos levantá-la cada vez mais para que ela possa iluminar todo o ambiente, vem exatamente isso. Não é apenas a luz do conhecimento, mas é a luz do exemplo. Isso que é mais importante. Não adianta a gente querer simplesmente se aproximar, né, ou ficar restrito dentro de um centro espírita, como normalmente a gente acontece, dentro de uma igreja, dentro de um templo, onde todas as pessoas se comportam com toda a cordialidade, com todo o amor, com toda a caridade, entre os seus pares, dentro daquelas paredes. Mas quando acabam as atividades, as pessoas então vão viver as suas vidas, e a conduta não é a mesma. Muitas vezes não é a mesma, nem mesmo dentro da própria casa. Porque as relações familiares são difíceis, as relações são problemáticas, e aí então as pessoas ficam assim, não, mas lá é muito mais fácil agir dessa forma, porque lá as pessoas me compreendem, aqui as pessoas não me compreendem. Essa é a postura de nós que muitas vezes seguimos essas religiões, seguimos essa filosofia, esperando que as pessoas nos compreendam. E aí então a gente evoca exatamente aquela mensagem atribuída a Francisco de Assis, quando ele dizia, né, antes compreender do que ser compreendido. Quer dizer, somos nós que temos que compreender exatamente a dificuldade que as pessoas têm, não esperarmos que elas sejam compreendidas. Já que ninguém me compreende, então eu me fecho dentro do meu mundinho e não faço nada por ninguém. E eu vou pensar assim, não, dentro de mim mesmo eu sou uma pessoa que se salvou, porque eu tive uma conduta reta com relação a quem exatamente? Porque se isolar e acreditar que esse isolamento é a chave da salvação, ele está completamente equivocado. Porque se o verdadeiro ensinamento é você difundir o amor, difundir a verdade, difundir a assistência para aquele que precisa, e você não fez nada disso, qual é exatamente a salvação que você espera? E é exatamente ali que vem a fé, a crença, a religião na sua prática mais verdadeira. Porque foi exatamente assim que o próprio Mestre ensinou. E quando a gente fala do mestre, não é uma reverência religiosa, é o mestre da instrução e da sabedoria que ele representava. Assim como nós tivemos tantos outros mestres espalhados pelo mundo que traziam para nós essas orientações. Daí então, cristãos, que é essa mensagem, que nós nos comportemos da mesma forma como acontecia naquela época, que infelizmente o nosso mundo hoje está cheio. A gente observa, você entra assim assistindo a cultos, assistindo a palestras, a reuniões, a gente começa a olhar assim e fica se perguntando, poxa vida, mas será que tudo aquilo que aquela pessoa fala, será que realmente aquilo é verdade? Será que ela se comporta daquele jeito? Ou ela apenas tem o dom do discurso capaz de passar uma mensagem tão edificante, uma mensagem tão nobre? Porque na prática mesmo, a gente não consegue acompanhar. Daí então que quando tiveram que divulgar a doutrina espírita, no caso de Divaldo Franco, Raul e Chico Xavier, que são esses três expoentes que se destacaram entre nós, as orientações dos mentores espirituais era: não fique apenas fazendo palestra. Vocês devem fundar instituições para mostrar na prática como isso funciona. Daí então que a coisa começou a fazer diferença e nós começamos a respeitar essas pessoas, não pelas suas palestras, mas pelas suas obras de fato. Claro que nem todos nós temos capacidade, aliás, pouquíssimas pessoas de nós têm capacidade de realizar tamanhas mudanças, uma obra tão grande, com tamanha dedicação, com tamanha devoção. Mas do pouco que a gente consegue fazer no dia a dia, no cotidiano, no nosso trabalho, com relação às pessoas, com relação aos diferentes do modo de pensar, com relação àqueles que não nos aceitam, àqueles que aceitam, com relação a tudo, é esse cotidiano que vai fazer diferença. E é aí que entra, de fato, a vivência cristã. Soldado colocou: Jesus é um avatar que, assim como outros, deu início a um novo caminho, e com o tempo caminharemos com as nossas próprias pernas, sem a necessidade de alguém seguindo uma vela à frente, né? Na verdade, né, soldado, com o passar do tempo, nós seremos exatamente aquilo que ele foi.
nós também seremos capazes de fundar escolas, nós seremos capazes de transmitir ensinamentos, né? A questão é quanto tempo a gente vai conseguir alcançar, quanto a gente vai demorar para alcançar esse mesmo nível, né? Essa é a grande questão. O Armando colocou, né, se deve seguir o Cristo ou sua doutrina, ou se deve seguir a doutrina dos espíritos ou os espíritos, né? A gente deve seguir, na verdade, a filosofia que todos seguem, né? Porque quando a gente fala assim que seguir a filosofia trazida por Jesus é a mesma filosofia que os espíritos seguem, e é a mesma filosofia que nós também seguimos. Porque do contrário a gente pensa assim, quer dizer que Jesus trouxe uma coisa e os espíritos trouxeram outra. Na verdade, Jesus, quando ele trouxe a sua mensagem, ele trouxe uma verdade que é universal. E o que os espíritos fizeram foi fazer uma interpretação dessa verdade que já tinha sido trazida, que na verdade eles vieram promover um renascimento do Evangelho, já que ele começou a se perder com o passar do tempo, né? Ele começou a ficar esquecido, ele começou a ser interpretado visando os interesses humanos. Então os espíritos, na verdade, mantiveram essa mesma verdade universal, trazendo ali as suas experiências, o seu conhecimento, como a gente faz hoje através dos nossos estudos. Porque se por acaso a gente pegar alguma ideia, né? É aquela questão, né, Armando, do atavismo, né? Porque quando a gente fala assim, dos espíritas, dá a impressão de que a gente conseguiu adquirir uma liberdade absoluta para ter autonomia para tomar decisão no que a gente quiser, e nós não somos assim ainda. Nós precisamos de uma referência. Alguns têm a referência no próprio Jesus, né, esperando que através do exemplo que ele trouxe a gente se torne um seguidor dele. Para muitos fizeram com que palestrantes espíritas se tornassem sacerdotes. Mas isso não é algo negativo, é ainda uma dependência psicológica que nós temos, que demora muito para adquirir essa independência. De você dizer para uma pessoa assim, olha, eu sou completamente independente, eu sou autônomo e eu sou dono da minha própria vida e eu sei exatamente como agir. Para dizer isso, uma pessoa tem que ter muita segurança. Ela tem que ter uma capacidade, de uma sabedoria muito grande para agir sem ter nenhum tipo de preocupação para errar. Mas como a gente viveu durante muito tempo dependente dessa liderança religiosa, daquela referência religiosa, a gente ainda traz isso para os nossos tempos atuais. Agora, já aos poucos, a gente vai mudando, porque a gente já não beija a mão de palestrante, por exemplo. Salvo em alguns casos em que mereça realmente um reconhecimento de carinho, não de adoração, mas de carinho, de respeito, como acontecia, por exemplo, com o Chico, que as pessoas chegavam, beijavam a sua mão, ele retribuía beijando a mão também, muito mais por respeito do que por devoção, embora muita gente fosse até lá para reverenciá-lo como um santo. Mas é ainda para nós uma postura, que ela vai se diluindo com o passar do tempo, conforme a gente vai conseguindo abrir cada vez mais as nossas próprias asas. Então isso é natural que aconteça, isso vai continuar acontecendo durante muito tempo, mas cabe a própria doutrina, a nós que estudamos, irmos modificando isso em nós principalmente. Nós vamos nos transformando, nós vamos nos modificando, e aí então eu consigo me tornar, não vou dizer autossuficiente, que seria muita pretensão da nossa parte, mas a gente conseguiria ser o nosso próprio guia. Coisa que nem todos conseguem ainda, principalmente aqueles que chegam, os neófitos, né, aqueles que chegam se aproximando da doutrina, trazendo aqueles resquícios daquele comportamento tradicional e tudo mais. Então isso demora um pouco para acabar e não vai ser agora. Não fica com essa esperança de imaginar que, de repente, todo mundo parou de viver dessa forma. As pessoas vão continuar vivendo assim. Então a gente vai seguir, na verdade, as orientações de um professor. Não de um Deus encarnado, como as religiões tradicionais faziam. Mas isso é com o passar do tempo que a gente vai transformando. Então, para a gente poder mudar aqui de novo, para a gente poder fechar esse nosso raciocínio, ele coloca para nós, né, que o cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à camisola da personalidade, ou seja, simplesmente para vestir aquela aparência exterior, aquela roupa de culto exterior. Ele apareceu com o Mestre para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do Mestre Divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exaltando o amor glorioso e sem fim
na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, quando ele coloca assim que nós devemos auxiliar na transformação de outras vidas, aperfeiçoando com a nossa própria existência. Por isso, então, devemos fazer da nossa vida o próprio Evangelho. E aí entra a tolerância, entra a compreensão das limitações, das fraquezas, das dificuldades. Entra também, da mesma forma, a nossa capacidade de esclarecer dentro daquilo que a pessoa consegue compreender. Porque se a gente chegar, por exemplo, fazendo crítica, nós estamos dizendo que o Espiritismo é uma filosofia crítica. Se nós apontarmos erros, significa que a doutrina espírita é aquela que fica mostrando o erro dos outros. E isso não é doutrina espírita, isso é personalismo nosso. Então daí também nós temos que seguir esse mesmo caminho. Jesus não criticava ninguém na época que era um judeu, por exemplo. Ele não falava, vocês estão errados, saiam dessa religião. Ele falava, dentro dessa mesma religião, modifiquem-se internamente, é o mais importante. Trabalhem-se moralmente, não dentro de dogmatismo, não dentro de comportamento. Ele não criticava isso. Ele não tinha preocupação quem se ajoelhava na frente de uma sinagoga, quem fazia isso, quem fazia aquilo. Ele falava, você é uma pessoa de bem? Ele não falava assim, você é um bom religioso. Se ele falava assim, você é uma pessoa de bem, você se transformou interiormente, independente da religião que você tenha. Como acontecia, por exemplo, com o bom samaritano. Samaria, aqueles que eram de Samaria eram muito criticados. De repente ele se tornou um exemplo moral, que mesmo não seguindo qualquer uma daquelas religiões, daquela religião, que era aceita pelo menos, ele mostrou um valor que muitos não tinham. E é aí que vai fazer diferença para nós. Quer dizer, a nossa autotransformação. E é o nosso exemplo que vai mostrar para as pessoas o caminho que foi ensinado por Jesus na sua época, que infelizmente nós nos perdemos nessa trajetória toda. Fernanda, para a gente poder encerrar, Fernanda diz para nós, o Espiritismo não disse de segui-lo para ter salvação. A doutrina espírita traz uma interpretação diferente da Bíblia, né, como um manancial imenso das palavras do Cristo, e o que devemos seguir é o amor dentro do nosso crescimento interior. Somos nós, nossos próprios mestres, né, com uma consciência em paz. Né, seguimos o nosso próprio interior na luz do amor divino e crístico. Né? Então esse é, o caminho que a gente vai mostrando hoje. É essa transformação que deve ser apresentada como resultado da crença que a gente abraça, não o nosso intelecto. É muito fácil você pegar pessoas inteligentes e começar a falar sobre filosofias. Viver essa filosofia é coisa diferente. E essa é realmente a verdadeira proposta. Fazermos da nossa vida o verdadeiro evangelho, pelo exemplo que a gente costuma ter. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas o primeiro passo começa pela nossa vontade, né, pelo esforço que a gente pratica. É aí que começa a fazer a grande diferença. Fechando por aqui então, meus amigos, a gente fez aqui algumas reflexões em torno da questão do item do texto de número 161 do nosso livro Vinha de Luz, e a gente encerra por aqui então o nosso bate-papo de hoje, né, que é aquele momento, né, mais breve da nossa semana, apenas ali um pequeno momento para as nossas reflexões. Eu vou passar então para o nosso amigo Hermes, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar aqui o recadinho para vocês. Né? Então passando e a gente já libera. Agora essas questões que o Brás tinha colocado sobre palavras, interpretações, a gente pode abordar esse tema, Brás, na próxima quinta-feira, que é o nosso tema livre. Aí a gente pode então já, né, promover um debate em torno desses assuntos, né, para falar sobre reencarnação.